Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu sei que esse vídeo aqui vai desagradar muita gente que gostaria que eu não tocasse num ponto que eu venho tocando aí nos últimos dias, que é em relação à postura do Matheus Leitão, colunista da Veja. Já gravei 2 vídeos a respeito dele aqui, no momento por conta de um artigo, de uma coluna que ele escreveu, totalmente sem pé nem cabeça a respeito da postura de Ciro Gomes em relação ao apoio do PDT a Arthur Lira. Aí depois ele decidiu atacar a militância do Ciro, chamando de milícia digital. Aí eu fiz um outro vídeo sobre isso e sempre aparece alguém que fala, não, deixa pra lá porque ele quer palanque, não sei o quê. Mas eu acho importante a gente escancarar a forma vergonhosa como esse rapaz, vamos chamar assim, faz, né, o chamado jornalismo lá na Veja. E agora, no dia 28, ele escreveu um outro texto sobre Ciro Gomes. Eu quero trazer trecho desse texto aqui que reforça a ideia dele, delirante, na minha opinião, inicial. E no dia 29 ele escreveu algo sobre Lula. Aí é pra acabar. Aí, assim, se alguém tinha dúvida da incoerência dele, ficou agora escancarado. Eu quero mostrar isso pra vocês, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não tá inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mete o dedinho no like. Se não gostar, manda no dislike. Comenta aqui embaixo o que você vai achar disso tudo. E se puder, espalhe o vídeo, compartilhe em grupos. Tudo isso é fundamental pra gente. Como introdução, vou começar com um tweet do vereador André Carvalho, lá da cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, que disse o seguinte: e esse Matheus Leitão, que pensava que a ideia de apoiar Arthur Lira era de Ciro, aí fez uma matéria chamando ele de rancoroso. Quando descobriu o óbvio, que era acordo de Lula, a ideia se tornou genial. Isso aqui é só um aperitivo que nós vamos desdobrar. Por que o André Carvalho disse isso? Resumindo, para quem chegou aqui agora e não está por dentro, fiz um pequeno resumo aqui na introdução do vídeo. Mas é o seguinte, no dia 23, o Matheus Leitão, que é filho da Miriam Leitão, jornalista, escreveu uma coluna lá no site da Veja com o seguinte título: a primeira jogada de Ciro Gomes contra, vejam bem, contra Lula após as eleições. Um título chamativo. Eu li o título, fui correndo ver. Fiquei curioso. A tese central dele, sem nenhum fato, sem nenhuma fonte citada e desprovido de qualquer lógica, é de que Ciro Gomes estaria articulando no PDT a favor de Arthur Lira para prejudicar Lula, já que a proximidade entre Lira e Bolsonaro poderia dificultar a vida de Lula. Tudo isso está lá nesse texto dele. E o Ciro faria isso porque, segundo o Matheus Leitão, está com rancor e recalque. É um absurdo em vários aspectos que eu destaquei num vídeo específico, e lá nesse vídeo eu destaquei que já tinha muitos sinais de que o PT apoiaria Arthur Lira. Mas, aí passou um dia, 2, 3, 4, 5, no dia 28, então, Matheus Leitão voltou na sua coluna num título chamado A Covarde Hostilização do Bolsonarismo contra Ciro Gomes, aquele episódio que eu também gravei um vídeo sobre, em que o Ciro estava no aeroporto de Miami e foi hostilizado por uma bolsonarista. Aí eu fui ler. Ele começa narrando o ocorrido, ok, e no final reforçou a ideia delirante de antes, e dizendo o seguinte, aí ele fala sobre o vídeo que o Ciro fez, na opinião dele o Ciro nem deveria ter feito vídeo e tudo mais, mas aí no final ele fala o seguinte: mesmo após a vitória de Lula, Ciro Gomes ainda tentou jogar contra, peguem bem aqui no contra o presidente eleito ao articular o apoio à reeleição de Arthur Lira. O Ciro Gomes tranquilão lá em Miami e o cidadão escrevendo essas questões aqui já no dia 23, depois ele próprio reforça e insiste na tese no dia 28. Em vez de esquecer, vai de conta que não escreveu para não passar tanta vergonha, mas não, foi lá e reforçou que o Ciro estaria jogando contra o presidente eleito, articulando o apoio à Lira. E aí, no dia 29, um dia depois disso aqui, após o PT dizer que vai apoiar, sim, Arthur Lira na sua reeleição lá na presidência da Câmara, Matheus Leitão escreveu uma coluna, olha, é quase inacreditável. Lembrem-se lá de quando ele disse que o Ciro então estaria tentando prejudicar Lula, forçando o PDT a apoiar Lira. Aí o título da coluna que ele escreveu sobre Lula: como Lula está armando sua grande jogada, entenda. Eu vou ler aqui alguns trechos, não vou ler tudo não, eu vou deixar o link para quem tiver paciência e quiser ler. Disse ele o seguinte: nesta quarta-feira, dia 30, faltará um mês para a posse do novo governo.
Por isso, a chegada do presidente eleito Lula acelerou o jogo da política, que estava muito travado no meio de campo. Lula é o dono da bola e o melhor craque do time, sabe negociar como ninguém, está armando o jogo montado, a sua base de apoio parlamentar, sem a qual ninguém governa sossegado. Resolveu não entrar em bola dividida com o presidente da Câmara, Arthur Lira, apesar de saber que ele costuma jogar mesmo no time adversário. Por isso, deve declarar apoio à reeleição do político alagoano amigo de Bolsonaro. Aí ele vai falar, né, bola rolando é a forma de chegar ao gol. Hey. E aí vai destacar aqui que esta é a primeira semana em que Lula se dedica inteiramente às articulações políticas. E por isso, desde ontem o time ganhou muito mais velocidade. Em tempos de Copa do Mundo, não dá para falar de política sem falar de futebol. Olha, hein? Que é isso? É assim, quando a gente lê isso aqui, a gente olha e fala, tudo bem, né? Até que faria algum sentido para quem enxerga desse jeito que ele enxerga aqui, mas o problema, o que é? Ele tem que escolher qual narrativa, né, que ele vai acreditar. Porque não dá para a mesma pessoa, o mesmo jornalista, dizer coisas contraditórias como ele escreveu. Na verdade dá, mas aí a contradição fica escancarada. Porque ele tem que decidir. Porque se o Lula apoiar Lira é jogada de mestre, grande jogada, o craque acabou de entrar em campo, não dá para colocar o Ciro como culpado, como se fosse um vilão nessa história. Mas detalhe, caso o Ciro estivesse mesmo articulando a favor de Lira, algo que eu repito, não tem nada, nenhuma evidência e é totalmente sem lógica o que ele disse. E aí, diante dessa situação aqui, dessa contradição, a militância do Ciro, obviamente, foi cobrar o Matheus Leitão nas redes sociais. Né? Não daria para esperar algo diferente disso, porque o cara escreve uma grande bobagem contra Ciro Gomes. Ciro Gomes tem militância que o apoia, que o defende. E é claro que na medida em que o Matheus Leitão escreve algo sobre Lula, chamando Lula de grande craque, de que isso aqui é uma jogadaça, que não sei o quê, olha, ele seria cobrado como foi. Vou pegar aqui de novo o André Carvalho, que comentou o seguinte lá no tweet da Veja, matéria 1, Ciro está influenciando o PDT para apoiar Lira e constranger Lula. Matéria 2, Lula apoia Lira e faz jogada genial. Você tem que decidir se o suposto cálculo de Ciro é bom ou ruim para Lula, porque as duas matérias se contradizem. Simples assim, o André Carvalho resumiu bem. O Matheus Leitão, não satisfeito, retrucou o André Carvalho e voltou a afirmar um absurdo. A milícia digital cirista se aproxima cada vez mais da bolsonarista. Já faz uma semana, superem. Eu mantenho cada palavra das duas colunas. Então ele insiste não apenas na contradição, mas em confundir militância, que sim, apoia, defende Ciro Gomes, com milícia. Então cuidado, não questione o jornalista, porque você virará um miliciano cirista. Assim, olha, eu até tentei alertar, fui lá, respondi o tweet dele e disse sinceramente, essa sua postura é patética. Eu fui bem econômico aqui no adjetivo, nas palavras. Você está em grave e flagrante contradição. E a culpa é da militância que aponta a contradição? Reconhecer erros faz bem e acho que faria para você. Insistir nessa tese ilógica e atacar ciristas só piora a sua situação. Ainda mandei até uns abraços para ele. Porque é um absurdo que esse jornalista está fazendo. Vergonhoso, ridículo, repito, patético. Será que não tem vergonha de fazer isso aqui? Qual que é a credibilidade que ele passa da sua coluna? Porque ele poderia até, né, ter delirado lá atrás, aí faz de conta que não aconteceu aquilo, passa batido, não responde. Mas não, diz que reafirma cada palavra. Vai escrever sobre Lula, tá ali apoiando Lira, e aí o negócio que antes era ruim pro Lula, de repente passa a ser bom. Então tem que entender se Ciro é culpado. Se o Ciro tivesse de fato articulando, coisa que, insisto, não há nenhuma evidência disso, ou se o Ciro de fato tivesse baseado na última coluna dele, o Ciro então estaria fazendo um favor para Lula. Então, francamente, é difícil. E aí depois os jornalistas reclamam quando, né, a gente aponta que a qualidade do jornalismo brasileiro tem caído, não é de hoje, né, já vem de muitos e muitos anos para cá. Mas, né, isso a gente não pode também generalizar e achar que nenhum jornalista presta. Esse aqui não é o ponto. A minha crítica aqui, claro, já critiquei muito, já elogiei outros, mas nesse ponto aqui a questão não é nem a opinião, que a opinião cada um tem a sua, mas é a contradição com a claríssima intenção, na minha opinião aqui também,
de prejudicar a imagem de Ciro Gomes e, claro, né, enaltecer a imagem de Lula. Então é isso, meus amigos. Deixa aqui embaixo o que vocês acham disso tudo e quem puder, compartilhe o vídeo. Bora trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.